Olá, pessoal. Nós estamos aqui começando mais um Conexão Melhor Idade. Eu sou Solange Vilela, diretora da Conexão Melhor Idade, pedagoga com especialização em relações do trabalho e gestão estratégica do capital humano. Você pode acompanhar a Conexão agora por meio das plataformas digitais LinkedIn, Instagram e Facebook. E a partir de hoje, após 7 anos no online, estaremos com vocês também na Rádio Nova Difusora FM 94.5 Web. Nesta versão para a rádio, nós contamos com a jornalista Vânia Torres, especialista em educomunicação, comunicação pública e marketing político da ECA, com mais de 20 anos de experiência em comunicação pública. E o nosso tema de hoje é com a doutora Natália Barbato, são check-ups essenciais a partir dos 50 anos, o que não pode faltar. E nosso bate-papo com a doutora Natália, ela é geriatra, tem 20 anos já de experiência, especialização em geriatria e gerontologia, e tem nutrologia como formação. Ao longo da sua carreira, atuou no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein e trabalhou em instituições como o Prevent Senior e o Hospital Santa Catarina e como professora assistente em geriatria. A doutora Natália realiza atendimentos integral, focado na prevenção e qualidade de vida do paciente idoso. Entre as suas orientações, ela sempre alerta para a importância de mantermos uma nutrição com proteínas na alimentação, hidratação adequada e exercícios, especialmente musculação para preservar a massa muscular e a memória. E atualmente a doutora Natália atende em consultório particular no Itaim Bibi, em São Paulo, na rua Tabapuã, 1123. Vânia, vamos para as perguntas? Vamos. Doutora, conta pra gente quais são os exames de rotina que se tornam indispensáveis, né, para a detecção precoce de algumas doenças ou de preventivas mesmo para a partir dos 50 anos. Bom, primeiro, boa tarde, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui para a gente trazer aí mais informação para a população de maneira geral. Então, assim, a partir dos 50 anos, é fundamental a gente fazer um acompanhamento de rotina. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa ter um médico que faça o acompanhamento, pode ser um clínico geriatra, um ginecologista, para os homens até um urologista. Mas, assim, o que a gente precisa saber? Que o ideal a partir dos 50, pelo menos a cada 6 meses, é realizar exames básicos, né? Quando eu falo básicos, são os exames laboratoriais para detecção de anemia, avaliação de vitaminas, colesterol, tireoide, glicemia. Então, esses são exames preventivos que eu acho que, assim, a gente não pode deixar de fazer de 1 a 2 vezes ao ano para acompanhamento, mesmo para quem não tem as doenças crônicas, pelo menos 1 vez ao ano, fazer os exames até para detecção precoce de alguma patologia que é totalmente tratável, né, quando a gente pensa nas doenças clínicas. E em termos de exame de imagens, o que eu acho que é fundamental? Exames, na verdade, de avaliação cardiológica, e daí pode ser um teste ergométrico, um ecocardiograma, isso vai depender muito das patologias de base que a pessoa já tenha, mas a gente tem que fazer uma avaliação cardiovascular até para ver risco, né? Se tem algum risco de alguma obstrução, se a gente tem que fazer uma investigação um pouco mais detalhada. Então, vale a gente avaliar a ateromatose, por exemplo, que é placa de gordura nos vasos, e aí vale fazer um Doppler de carótidas, por exemplo, então, trai como uma avaliação preventiva. Quando a gente pensa na saúde da mulher, os exames ginecológicos, né, que isso a gente já vem fazendo anualmente, e a partir dos 50 anos a gente deve manter essa avaliação. Então, mamografia tem uma idade que a gente para de fazer? Eu falo que não, às vezes a pessoa até faz a cada 2 anos, mas o ideal é a gente manter a prevenção anual. Assim como o exame transvaginal, Papa Nicolau, a gente fala enquanto tiver vida sexual ativa, são exames indispensáveis, né, para a gente detectar qualquer lesão precoce. Densitometria óssea é um exame de avaliação para ver osteoporose, osteopenia, mas ele não precisa obrigatoriamente ser feito todos os anos, né? São exames que a gente começa a fazer na mulher
a partir da menopausa, com uma avaliação aí a depender do que venha no diagnóstico. Se a densitometria é normal, a gente repete a cada 5 anos, se tiver osteopenia ou osteoporose, pelo menos a cada 2. Para os homens, é um exame que já entra mais tardiamente, depois dos 70 anos. Então, isso não faz parte de uma avaliação tão rotineira, tá? Para os homens, o que eu indicaria? A avaliação cardiovascular é para todos, mas um exame de próstata. Então, os homens precisam, a partir dos 50 anos, procurar um urologista para acompanhamento. E um exame que entra como rastreio, que é fundamental, e esse ele já deve acontecer até antes dos 50 anos, a partir dos 45, que é um exame de colonoscopia. Então, quando a gente pensa em rastreio, a colonoscopia é um exame que tem que ser lembrado, é um exame que a gente deve fazer todo mundo a partir dos 45 anos, né, para detecção precoce de câncer de colo, de intestino. E para quem tem história familiar, então, pessoas que tiveram algum parente, né, de primeiro grau, pais, avós, com câncer de intestino, a partir dos 40 anos já é um exame que deve ser feito para detecção precoce. Quando a gente fala isso, são doenças que a gente consegue diagnosticar e tratar, e isso evita aí uma evolução mais grave do quadro, né? Então, acho que esses exames básicos, cardiológico, exame ginecológico, próstata para homem, colonoscopia, os exames laboratoriais são exames que a gente não pode deixar de fazer, né? Outros exames, ultrassom de abdômen total, ultrassom de tireoide, são exames complementares que a gente inclui no rastreio, mas esse rastreio ginecológico de próstata e colonoscopia como exame de imagem, isso é fundamental, eu acho que para todo mundo. Então, a gente deve ter foco nisso, porque todos são exames que detectam precocemente doenças que hoje em dia são totalmente curáveis. Então, a gente não deve deixar passar coisas que a gente já pode resolver e ficar curado, né? Ficar resolvido aquele quadro clínico. Então, esse eu acho que são fundamentais. Sim. Doutora Natália, como a frequência dos check-ups ela deve Acontecer? mudar depois em comparação a outras fases da vida? É, Com que frequência, né? Como a frequência dos check-ups deve mudar depois dos 50 anos, né? Em é, comparação a outras fases, a gente fala assim, né? Os exames gerais, quando a gente tem 30, dos 30 aos 40, às vezes a gente não precisa fazer anualmente, né? Mesmo Uhum, depois dos 50, alguns exames eles não são anuais. Então, por exemplo, a gente fez uma colonoscopia com 45 anos, não teve nada. Colonoscopia normal, não temos outro fator de risco, não surgiu nenhum sintoma, a gente só vai repetir esse exame depois de 5 anos, por exemplo. Então, não são exames que a gente vai fazer todos os anos. Mesmo o check-up uhum, cardiológico, se você não é hipertenso, não tem nenhuma doença de base, fez um eco, um teste ergométrico, todo ano precisa fazer? Não precisa ser todo ano, pode ser a cada 2, um espaçamento até um pouco maior, isso vai depender da avaliação contínua com o seu médico. Por isso que é uhum, importante ter um médico para o acompanhamento, porque alguns exames a gente vai fazer com variações. Tem exames que não precisam ser feitos toda hora, né? Não precisa ser todo uhum, ano. A gente consegue espaçar. Os exames que são anuais, os laboratoriais, a gente deve fazer todos os anos, isso sim. Os uhum, exames ginecológicos para mulher, mamografia, transvaginal, Papa Nicolau, são exames anuais, então esse a gente deve fazer uma vez ao ano. E a uhum, avaliação de próstata para homem com PSA também deve ser um exame anual a partir dos 50, e com espaçamentos a depender de cada caso, né? Mas uhum. esses básicos têm que ser anuais. A colonoscopia não. Muita gente tem receio, né? Tem gente que não quer fazer a colonoscopia, é um exame que tem um É preparo chato. que é chato, né? O preparo Chato. é desagradável, mas o exame em si É, eu falo que a gente não sente nada, que você está sob sedação, então É. você não sente. Uhum, uhum, Mas não é um é. exame para ser feito todos os anos. Mesmo para quem tem uma detecção, por exemplo, de um pólipo, alguma lesão, ele pode ser feito a cada 2. E para quem não tem nada, ah, só depois de 5 anos. Então, é um exame que a gente faz com uma frequência um pouquinho mais distante, não precisa ser todo ano. E aí a gente vai avaliando individualmente para ver a frequência dos outros exames também. uhum. É isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, apareceu um pólipo, 2 anos depois você pode fazer de novo, né? Já Sem deve problema, fazer uma, né? Já deve sim, já fazer. deve fazer uma nova. Deve, Uhum, porque na verdade os pólipos, quando a gente detecta inicialmente, a maioria é benigno, né? Então, a hora que você uhum, remove no exame já é um tratamento, a gente removeu, já tratou. Mas tem pessoas que têm predisposição a essas lesões, então a gente sim. recomenda, se retirou um pólipo, pelo menos depois de 2 anos já deve fazer uma nova Fazer de colonoscopia. novo. Entendi. Uhum. Exatamente. E, doutora, de que forma fatores como o histórico familiar e o estilo de vida podem influenciar a escolha desses exames adicionais? Isso é importante, né? Por exemplo, a colonoscopia foi o que eu falei, né? Para quem tem história familiar, a partir dos 40 anos a gente já deve fazer um acompanhamento. Então, isso é uma coisa
importante. Então, geralmente, pacientes que têm algum histórico de câncer, principalmente, né, para as mulheres, o câncer de mama, que às vezes tem uma questão genética envolvida, o câncer de intestino, que é um câncer que a gente sabe que tem uma questão genética importante, aí essas pessoas, às vezes, antes, já podem fazer alguns exames. Então, às vezes, o médico fala, olha, eu já queria que você começasse uma mamografia, um ultrassom de mama antes, colonoscopia a partir dos 40, a gente adianta um pouco essa prevenção. Agora, tudo vai depender. Então, por exemplo, um paciente que vem para o consultório, tem uma obesidade, um paciente sedentário, esses pacientes, às vezes, vale uma avaliação, por exemplo, mais detalhada da parte cardiovascular. Então, a gente pode pedir um exame, por exemplo, um ecocardiograma com estresse, ou uma cintilografia miocárdica, até uma avaliação de score de cálcio de coronária, porque às vezes são pacientes que já apresentam um risco de base maior. Então, o paciente às vezes já tem uma dislipidemia, hipertenso, obesidade, então a gente vai acrescentar novos exames nessa investigação, sim. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter um médico para fazer uma avaliação global para definir o que é melhor, porque às vezes uma coisa que eu preciso fazer, você não precisa. Então, tem exames que são de avaliação mais individual, né? Aquela coisa que às vezes a pessoa vem e ela fala, ai, mas eu conheço uma pessoa que fez esse exame, às vezes esse exame não é para ela. Então, isso é uma coisa importante também. Isso vai depender muito de uma avaliação com uma anamnese, exame físico. A gente vê o estado de saúde naquele momento, podem ser necessários outros exames complementares, sim. Quando a gente tem sinais de alertas, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu fiz um exame, daqui a 6 meses eu comecei a ter problema. Qual seria a sua indicação nesse sentido, né? Ela fez o exame, depois de 6 meses apareceu um problema. Às vezes tem coisas que a gente não consegue detectar naquele exame pontual, e às vezes é igual que a pessoa às vezes fala, olha, eu fiz uma mamografia, mas 6 meses depois apareceu um nódulo. Então, existem as exceções. Às vezes a gente faz uma investigação completa, naquele momento não tinha nada, e depois de 6 meses pode aparecer, sim, às vezes acontece, né? Por isso que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção ao nosso corpo. Então, se você tem uma dor diferente, começou uma falta de ar que antes eu não tinha, vou fazer uma atividade física e percebo um cansaço maior. Eu falo que tem alguns sinais que a gente precisa observar. Por exemplo, meu intestino sempre foi regular e agora eu estou constipada, o meu intestino está solto. As mudanças de hábito intestinal repentinas, que não tem relação com medicamento, virose ou outra condição, às vezes a gente orienta uma investigação antes. Então, eu fiz uma colonoscopia faz um tempo, mas agora mudou meu hábito intestinal. Será que eu preciso de uma nova? Então, às vezes, a gente precisa repetir antes. Ou fiz um exame cardiológico que não sentia nada, mas agora eu tenho um cansaço ao esforço, me apareceu uma dorzinha estranha, uma falta de ar. Às vezes, a gente precisa antecipar ou fazer novos exames. E tem coisas que, às vezes, aparecem, mesmo a gente tendo investigado, e às vezes a pessoa vai desenvolver depois de 6 meses, sim. Por isso que a gente precisa também sempre ficar de olho a essas coisas novas. Às vezes eu falo, às vezes a gente tem uma queixa e a gente vai meio que deixando de lado. Sabe aquela coisa, não é nada, é o estresse, tal. Mas se é uma queixa que persiste, é uma coisa diferente, vale procurar o médico para avaliar. Porque às vezes pode ser que não seja nada, mas pode ser que precise de uma investigação complementar. Ninguém está livre de ter uma coisa que seja meio súbita. Às vezes a gente investigou e de repente surgiu uma nova alteração. Então isso é uma coisa importante. A gente precisa ficar muito de olho, mudou um pouco a urina, o padrão das fezes não é o mesmo, alguma coloração diferente, uma queimação gástrica, por exemplo, que eu não tinha. Às vezes são sintomas que surgem ao longo desse período que às vezes a gente fica sem retornar no médico e daí merecem uma investigação. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente sempre tem que estar de olho em novos sintomas, uma coisa que foge muito do que era habitual, isso é uma coisa importante de observar. Por isso, doutora, é importante a família também ouvir o idoso, né? Sim, sim, Porque isso às vezes ele fala assim, ele reclama muito, mas presta atenção, né? E às vezes tem coisas que a família às vezes percebe antes que a pessoa perceba, né? No caso dos pacientes idosos, às vezes os esquecimentos, algumas perdas funcionais, a pessoa às vezes ela não percebe, mas quem está ao redor começa a notar, né? Por isso que a gente fala, às vezes a família precisa vir na consulta, sim, porque às vezes a pessoa não relata aquela queixa, é o familiar que fala, e às vezes são coisas que a gente precisa investigar. Então, isso é uma coisa importante também. Às vezes você tem uma pessoa idosa em casa e você nota algumas coisas diferentes, às vezes vale você agendar um médico, acompanhar, relatar aquelas mudanças que às vezes a própria pessoa demora um pouco para perceber. Então, isso é uma coisa importante, sim. Exato. Ou Isso então é ela, muito comum. ou então ela está acostumada com aquele ritmo, né? E acaba nem se dando conta de que aquilo é Sim, importante, né?
Não, às vezes não dá, né? Às vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa que ela fazia, mas ela mesma ainda não teve essa percepção. Então, tem coisas que às vezes quem está ao Uhum. redor percebe e a própria pessoa não, né? Então, É. isso, a gente deve ficar meio de olho, né? Essas mudanças às vezes são coisas que a pessoa não nota e às vezes algum familiar próximo que precisa orientar, né? Uhum. Bom, Bom, nós. Vanessa, tem alguma pergunta a mais? eu acho que Acho que o meu essa era a principal, assim, para a família também participar bastante, né? E ficar atento, porque às vezes esses sinais são muito sutis, né, doutora? Como a senhora Não, são sutis, e às vezes fica. o paciente idoso também, ele às vezes fica meio receoso de falar algumas coisas, a pessoa, né, a pessoa às vezes não quer falar, então é mais difícil, né? Eu acho que a família tem que prestar, e às vezes a própria família orientar essa questão dos exames de rotina, porque às vezes a gente vai deixando meio de lado, e isso não é só para o paciente idoso. Nós Sim. mesmos, na É. correria, às vezes eu atendo Uhum. gente que fala, ah, não, mas eu fiz ano passado o exame. A hora que você vai ver, já fez 2 anos que a pessoa fez, ela nem percebe que esse tempo passou. É Então, verdade. às vezes é importante alguém na própria casa falar, olha, já não está na época da gente fazer a rotina, vamos marcar um médico, porque às vezes a gente se sente bem, né? Não tem Uhum. nenhuma alteração, mas alguns exames a gente tem que fazer mesmo quando a gente está bem, né? Eu falo que daí é aquele momento, É tá verdade. sentindo nada, de repente você detecta alguma coisa, já trata e já resolve, né? A gente nunca deve Verdade. esperar a situação estar muito ruim para buscar ajuda, porque às vezes a gente já busca no momento onde o tratamento já não traz tanto benefício quanto poderia trazer. Então, essas coisas são importantes, a gente ficar de olho nisso. Às vezes questionar, olha, você tem feito seus exames de rotina? Às vezes vale uma lembrança de quem está ao redor também, para estimular que É. esses exames sejam feitos, né? Às vezes a gente deixa passar. Eu falo, a gente vive hoje é muito estresse, a vida é tudo muito rápido, né? O tempo passa muito rápido, a gente faz as coisas vai meio que atropelando, e às vezes a gente É. deixa esse autocuidado de lado e a gente não deve fazer isso, é uma coisa importante. A prevenção é o melhor caminho, né? Sim, é o melhor. Hoje em dia a gente É. fala para tudo, né? É É. cuidar, igual você falou, a gente tem que cuidar da alimentação, fazer atividade física, tudo isso buscando o envelhecimento saudável. É uma coisa que É. quanto antes a gente começa, muito melhor lá na frente, né? Então, esses cuidados, eu falo, a medicina ela deve ser mais preventiva. Claro que a gente também tem, né? Vamos tratar as patologias, tudo, mas tem coisas que a gente consegue prevenir e o tratamento precoce é sempre melhor, gente. Então, isso é uma coisa muito importante. Muito Doutora bom. Natália, muito obrigada mais uma vez por estar Imagina, aqui com a imagina. gente e até a próxima, Até né? a próxima. Precisando, é só vocês me chamarem. Tá bom. Muito obrigada, doutora, Imagina, pela gente. atenção. Eu Um que Até agradeço. breve. abração. Obrigada, um Beijo. abraço. Beijo.